Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, né, do horário que você está assistindo aí esse vídeo. Mais uma vez quero te agradecer por você estar aqui comigo, né, disponibilizando desse tempo para a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento junto aí, tá ok? Hoje a aula é continuação, né, fala sobre emergências clínicas. Continuação, a gente iniciou na semana passada e hoje nós vamos estar falando sobre alguns assuntos que é a parte de convulsão, mais especificamente falando sobre epilepsia, tá? E vamos estar falando também sobre abdômen agudo, diabetes e queimaduras, tá ok? Então vamos nós iniciar a nossa videoaula. Convulsão são contrações violentas, incoordenadas e involuntárias de parte ou de totalidade dos músculos, provocadas por diversas doenças neurológicas e não neurológicas. São expressões de doenças orgânicas e não de doença mental. Então a gente já viu aqui logo de cara, logo na abertura aqui, falando sobre a parte da convulsão, né? Que ela não é uma doença mental, né? Ela faz parte, né, do distúrbio neurológico, mas ela não é uma deficiência mental, tá? É uma doença orgânica, que pode ser causada por doenças neurológicas, mas também não por doenças neurológicas, ok? Continuando, causas da convulsão: febre alta em criança, convulsões febris, traumatismo craniano cefálico, né? A gente viu aqui essa palavra, né? E o que é cefálico e qual é a diferença entre cefálico e encefálico, né? Encéfalo. Isso aí você faz uma pesquisa aí, mas só para a gente ter ideia, por exemplo aqui, cefálico vai falar sobre a cabeça, tá? Isso, é mais especificamente falando sobre a cabeça. E encéfalo fala sobre os órgãos que compõem o conjunto, né, que é formado através do cérebro, cerebelo e o tronco cerebral, tá? O encéfalo, tá ok? Continuando. Doenças infecciosas, inflamatórias ou tumores cerebrais. Acidente vascular cerebral, AVC. Intoxicação e epilepsia. Então a gente vai dar uma ênfase muito maior aqui em epilepsia. Doença neurológica convulsiva crônica. Manifesta-se por perda súbita da consciência, geralmente acompanhada de convulsões tônica-clônica, né? Isso aí é uma palavra que a gente vai estar aprendendo aí o que é essa convulsão tônica-clônica, tá? Composto por 4 fases distintas. E quais são elas? Aura, sensação premonitória ou de advertência experimentada no início de uma crise. Fase tônica, extensão da musculatura corporal, rigidez, dentes serrilhados. Fase crônica, espasmos sucessivos, salivação, perda ou não do controle esficteriano, anal ou urinário. E fase pós-convulsiva. A vítima pode apresentar sonolência, confusão mental, cefaleia e perda de memória momentânea, né? O que acontece? Isso aqui é a causa
são os efeitos que acontecem em uma convulsão, tá? Aqui fala do início, né, que é a parte, a fase da aura, né, que é, você sente, começa a sentir os sintomas, aí vem se agravando na fase tônica crônica, e depois vai a pós-convulsão, né, quando passa a crise, né, que a pessoa no final que tem perda de memória momentânea. O que acontece? Ela não se lembra do que aconteceu enquanto ela estava naquele período de crise. Epilepsia é uma enfermidade orgânica que pode apresentar-se de diversas formas. Neste curso, iremos focar especificamente em 2 tipos mais comuns de epilepsia, né? Então a gente vai falar só sobre 2. Quais são? O grande mal e o pequeno mal. Grande mal, caracterizada pela perda da consciência, seguida por convulsão tônica crônica generalizada, né? E pequeno mal, caracterizada por breves lapsos da consciência sem atividade motora tônica crônica. Um episódio convulsivo epilético pode repetir-se muitas vezes e não é contagioso, né? Isso a gente já falou várias vezes lá dentro da sala de aula, que epilepsia, né, ataque epilético, que a gente tem o costume de falar, nada mais é, tá, do que um problema, como nós lemos aqui, orgânico, e não é contagioso, né? A parte da saliva é por causa do aumento, tá, do aumento da respiração, né? A respiração, os dentes trincados e fazendo a hiperventilação, vai babar, como eu já mostrei isso a vocês várias vezes lá dentro da sala de aula, até pedi vocês para poder fazer, né? Trincar os dentes e começar e começa a babar rapidinho. Imagina fazer isso por vários minutos, então é só saliva mesmo, tá? E nós vemos aqui essa situação, que não é contagioso, então não precisa ter esse problema, essa preocupação, tá? Sinais e sintomas de uma crise convulsiva. Perda da consciência. A vítima pode cair e sofrer um trauma. Rigidez do corpo, especialmente dos pescoços e extremidades. Outras vezes, desenvolve um quadro de leve tremores ou sacudidas de diversas amplitudes, denominada convulsões tônicas crônicas. Pode ocorrer cianose ou até parada respiratória. Em algumas ocasiões, a perda do controle dos esfíncteres urinário e anal. Depois das convulsões, a vítima recupera o seu estado de consciência lentamente. Pode ficar confusa por um certo tempo e ter amnésia do episódio, como a gente falou aqui no início, né, na leitura aqui, falando sobre essa situação aí, de que enquanto ele está no período, né, convulsionando, né, no auge da crise, ele não vai lembrar do que ele fez, né, portanto se bate em vários lugares, se debate quando tem os espasmos musculares, né, e não lembra de nada disso, tá? Então realmente é complicado. Tratamento pré-hospitalar. Proteger a vítima de qualquer perigo, afastando os objetos ao seu redor. Isso se der para afastar os objetos, né? Lógico. Proteger a cabeça da vítima é o foco principal numa convulsão, para que não venha a se ter traumatismo craniano, de acordo com o que for tremendo e bater. Posicionar imediatamente a vítima em decúbito lateral, evitando que aspire secreções, permitindo a queda da base da língua e a liberação das vias aéreas superiores. Então, assim, colocar na posição lateral, né? Lembra?
Mas assim, enquanto ela estiver se debatendo, você segura. Se ela começar a salivar, você tenta posicionar lateralmente, com cuidado, segurando a cabeça, para ela não broncoaspirar, tá? Então você faz esse procedimento. Após a crise, ela vai relaxar, como nós vimos aqui, vai ficar até meio tonta. Aí devido a esse relaxamento, pode-se ter a queda de língua também. Então é interessante você colocar realmente, depois que ela relaxou, você coloca ela na posição lateral, protegendo a cabeça para poder ela não broncoaspirar e também não ficar sufocada com a queda da língua. Ministrar oxigênio por intermédio da máscara facial e afrouxar suas roupas, né, caso após, né, a crise. Conduta na fase pós-convulsiva, né? Aí acabou, tá tudo tranquilo, normalizou mais ou menos. O que fazer? Efetuar a avaliação detalhada da vítima para detectar e tratar problemas existentes em ordem de prioridade. Tratar eventuais ferimentos, prevenir hipotermia, manter a vítima na posição de recuperação nos casos clínicos e imobilizada na prancha longa nos casos de trauma. Transportar a vítima, mantendo-a sob observação constante dos sinais vitais e nível de consciência, né? Então, após todo o período de crise, né, convulsiva, fazer esses padrões aqui do atendimento, tá? Uma das coisas que eu acho interessante aqui é que você tem que, né, a gente está sempre falando aqui nos nossos slides, nas nossas aulas, que é por ordem de prioridade, né? Porque são os acidentes muito específicos, né? A pessoa teve a convulsão, então ela vai ter esse problema aí, então você tem que fazer o tratamento específico para a convulsão, né? Você não vai chegar lá e vai fazer um tratamento para torção no tornozelo, né? Teve uma luxação, você vai estabilizar a perna da pessoa, se ela teve convulsão. Não precisa disso, né? São coisas bem prioridade, né? Então você vai lá e vai fazer aquilo ali que tem que ser feito, tá ok? Então vamos lá, continuando. Importante, né? Lembrando a você que isso encontra-se na página 99, tá, da sua apostila. Né? A gente começou a aula hoje na página 97, aqui, e estamos já na página 99. Né? Essa parte aqui que eu vou ler aqui, que está escrito importante. Né? Vamos nós. Importante. Se a crise durar mais de 5 minutos, transportar mantendo os cuidados anteriores. Se a crise persistir durante o transporte e houver diminuição na frequência respiratória menor que 8 mRM na vítima com idade acima de 8 anos e menor de 12 mRM na vítima entre 28 dias e 8 anos, ou parada respiratória, iniciar ventilação artificial com ressuscitador manual, AMBU. Não realizar manobra inapropriada durante a crise, como forçar a abertura da boca ou tentar introduzir objeto na boca. Exemplo, cânula orofaríngea. Então, assim, isso aqui é muito importante realmente, né? Em caso de a descompensação, né, do movimento respiratório por minuto, você viu que tá diferenciado, o que você faz? Você pega e começa a providenciar a ventilação artificial para aquela vítima. E uma coisa, né, muito importante, se a gente fala aí, principalmente que é cultural, né, coisa dos antigos aí, que quando tem crise convulsiva tem que botar um pedaço de pau na boca, tem que puxar a língua. Aí como é que você faz isso?
se o dente está trincado, enfia uma colher. Gente, não tem nada disso não, a gente já falou isso várias vezes na sala de aula aí, tá? Que o que tem que fazer é lateralizar e deixar a secreção sair, só isso, não tem mais nada. Por quê? Crise convulsiva, como eu já expliquei várias vezes, ela é uma crise que você vai ter a contração muscular. Então toda a musculatura do rosto aqui vai estar, né, feita assim, que são as duas fases lá, né, que a gente viu no início lá, a tônica crônica, né? Então uma é hiperestende e a outra é a contração muscular. Então, e os tremores. Então, assim, não tem essa não. A musculatura vai estar toda contraída. Então, imagina você querer botar um negócio na boca, não vai dar, vai dar ruim, tá? Então, não faz, não faz. Isso aí é mito, tá? Esse negócio de botar pedaço de pau na boca, puxar a língua, isso não existe. Até porque a musculatura da língua está contraída, não vai ter a queda de língua. Só vai acontecer a queda de língua após a crise, que ela vai relaxar, aí pode vir a acontecer. Tá ok? Então, continuando, ó. Convulsão febril. Isso continua na página 99. Pode ocorrer em algumas crianças menores de 6 anos, desencadeando durante hipertemias, né, febre alta. É rara entre 2 a 6 meses de idade. Não ocorre abaixo de 2 meses de idade, visto que nessa etapa de vida é mais comum a ocorrência de hipotermia. É importante lembrar que poderá repetir-se antecedentes. Sempre requer atenção médica, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso aí. E viu, né, no caso de crianças com febre alta, ela pode vir ter convulsão também. E o que fazer, né? Isso aí praticamente em todos os casos. Ó, adotar os cuidados gerais para qualquer tipo de crise convulsiva é o primeiro ponto, né? Ela está com crise convulsiva, independente que seja febril ou não, né? Adotar os cuidados gerais, ok? Baixar a temperatura com aplicação de compressa fria nos locais onde passam as principais artérias, tais como pescoço, axila, virilha e sobre os joelhos, e encaminhar ao hospital, né? Isso aqui é o tratamento que você vai fazer quando uma criança tiver uma convulsão por causa da febre alta, né? É você baixar o nível aí entra a experiência aí, como a gente fala, né? Como eu acabei de falar aqui, que é mito, né? Os antigos falam de ter que botar alguma coisa na boca numa situação de convulsão, mas nesse caso aqui o que eles falam é verdade, né? Coloca a criança, dentro do possível, lógico, debaixo da água no chuveiro, água corrente, para poder o quê? Baixar a temperatura, né? Como nós vimos aqui, colocar compressa fria, tá? Compressa fria, água fria, né? Bolsa de gelo, aonde? Nos lugares aonde passa as artérias, né? Que é pescoço, axila, virilha e sobre o joelho, ok? Aí vamos agora para um outro ponto. Paramos a parte de convulsão e vamos falar agora sobre o abdômen agudo. O que é isso? Dor intensa e rigidez da parede do abdômen, causados por doenças ou lesões de alguns dos órgãos contidos na região abdominal, ou ainda por obstrução intestinal. As causas são múltiplas causas, né? E vamos falar só algumas causas aqui. Ó, relacionamos as que aparecem com maior frequência e requerem atenção médica imediata, né? Apendicite aguda, úlcera perfurada, enfermidades agudas da vesícula biliar, obstrução intestinal, gravidez ectópica, né, extrauterina e outros problemas genico-obstétricos. Então são situações que dá o problema
do abdômen agudo, né? A rigidez na barriga. Então a gente tem aqui, não sei se você tem algum parente seu aí que já teve algum problema desse aí, principalmente a parte de apendicite e úlcera, né, perfurado. Isso aí são duas situações que aparecem muito, né? Aparecem muito aí em relação a esse tipo aí de acidente. Sinais e sintomas, ó. Dor abdominal, posição fetal, porque a dor é tanto que se emborca todo, rigidez abdominal, né, abdômen em tábua, e dor à palpação. Isso aqui eu acho interessante que tem um teste, né, que os médicos fazem, que ele vem aqui na região aqui da barriga, da região da apêndice aqui assim, vai apertando, apertando, ele vai, aperta, você não sente nada, mas quando solta é uma dor danada, então ele tem ele sabe, né, que é apendicite por causa da reação quando solta. E então é um dos sistemas aí que eles fazem, você vê uma coisa fácil de se fazer, é uma situação que a gente pode estar fazendo numa vítima na avaliação secundária, né? A gente pode fazer isso aí dentro da viatura já, fazendo avaliação secundária, então isso aí é muito importante, né? Por isso que temos que fazer, pegar o braço, né? Avaliar tudo, que parte do abdômen, então, quadril, apertando, então, continuando. Distensão, protuberâncias, massas visíveis ou palpáveis e sinais de trauma, escoriações, feridas e hematomas. Sangramento retal, hematúria, sangramento na urina, sangramento pela vagina sem relação com a menstruação, náuseas e vômitos, dor nos ombros, tremor, angústia, mal-estar, palidez, sudorese, respiração rápida e superficial, pulso rápido, sinais de estado de choque hemorrágico, né? Então, isso aí são alguns sinais e sintomas do abdômen agudo. Aí vamos lá. Tratamento pré-hospitalar. Realizar análise primário e secundário. Estar preparado para o vômito. Manter a vítima em repouso na posição em que se sinta melhor. Não forçá-la a mudar de posição. Guardar o vômito para posterior análise. Tomar precauções para não se contaminar. Né? Então a gente viu aqui a parte que temos que estar fazendo o tratamento. E uma das situações muito interessantes, que não só, né, nessa parte aí, mas em caso de envenenamento, um monte de situações que nós temos estudados aqui, prestar atenção se a pessoa fizer o vômito, né, por livre e espontânea vontade, é fazer o quê? É você ter o entendimento que você precisa guardar aquela substância que foi colocada para fora para poder fazer análise, até para poder ver qual é o problema que tem acontecido com ela. Né? Manter a vítima em repouso, lógico, né? Na posição que ela se sentir confortável. Tá? Isso aí é bem óbvio, tá ok? Vamos agora falar sobre a diabetes. Né? Não é a tia Beth, não é a tia Beth, é a doença diabetes, né? Vamos nós. Qual é a definição da diabetes? É uma doença sistêmica causada pelo excesso de glicose na circulação sanguínea. A falta de tratamento ou o tratamento inadequado pode resultar em complicações agudas ou crônicas. O tratamento adequado pode retardar o aparecimento das complicações. Né? Isso aqui não é só na diabetes não, né? Na parte de convulsão também, né? Sabemos que a pessoa que tem problema de epilepsia, quando não toma as medicações, é certo ela ter uma crise convulsiva, porque ela não tomou a medicação que vai controlar, ela vai ter os problemas.
O diabetes é a mesma coisa. O hipertenso é a mesma coisa. Se o cara sabe que é hipertenso, fez os exames, foi diagnosticado, foi receitado as medicações, ele não tomar as medicações, ele vai entrar em crise. E no diabetes não é diferente. Se ele tomar as medicações escritas pelo médico, vida que segue normalmente, né? Então vamos lá. A fisiopatologia. O excesso de glicose na circulação sanguínea leva ao fenômeno denominado glicosilação. A glicose circulante em excesso acaba impregnando os tecidos do sistema circulatório, nervoso, entre outros, causando alteração funcionais em cada sistema. Desta forma, origina-se a complicação crônica no paciente diabético. Sistema circulatório, né? A complicação, o que pode vir causar no sistema circulatório? As lesões vasculares atingem principalmente os órgãos-alvos, que são coração, rim e os olhos. E aumenta a chance de IAN, insuficiência renal, cegueira e AVC. Né? O que é IAN, você já sabe, porque a gente estudou isso aí na semana passada. E desculpa, está escrito aqui AVE, né? O que é um AVE? Então, as complicações crônicas do diabetes no sistema circulatório, ele pode te dar IAN, insuficiência renal, cegueira, tá? Pode ficar cego, a visão fica bem prejudicada. E um AVE. No sistema nervoso, o que acontece? As lesões neurológicas causam neuropatias, com alterações da sensibilidade em extremidades, parestesia em aspecto de bota e luva, e aumentam a chance de ferimentos complexos, pé diabético. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque no sistema nervoso a pessoa perde a sensibilidade, né, da ponta do dedo. Ela não consegue, né, chegar aqui e tocar nisso aqui assim e opa, tô tocando, tô sentindo. Ela não consegue ter essa sensibilidade, ela perde isso aqui, sabe? Perde a força também de rosquear as coisas. Aí como falou aqui, né, parestesia em aspecto de bota de luva. O que é isso? Formigamento na mão, né? Como se você tivesse colocado uma luva, formigamento em volta da mão e dos pés. E um ferimento, né? Você se feriu, o diabetes ele tem um problema, devido, né, a diabetes, lógico, ele não consegue cicatrizar as feridas do mesmo modo que nós conseguimos fazer com que o nosso corpo venha a cicatrizar. Então, no caso aqui, tem até a doença chamada pé de diabetes, né? Que não é doença, né? Mas é um linguajar que é utilizado, que é o quê? Que não consegue curar, né? Não consegue cicatrizar a ferida, tá ok? Vamos lá, continuando. O excesso de glicose na circulação coexistente, paradoxalmente, com a carência deste elemento no interior da célula, isto ocorre por causa da falta de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Sem insulina suficiente, a glicose não pode se transportar para o interior da célula. Em alguns pacientes, o mecanismo que origina o problema não é a falta de insulina, mas é a resistência da própria célula contra este hormônio, impedindo o transporte intracelular de glicose. Então a gente vê que o problema aqui não é não ter a glicose. Na realidade tem a glicose, mas o problema é que o pâncreas não está mais produzindo a insulina, né, para poder controlar, né? A grande realidade é essa.
há uma harmonia. A gente pode pensar que não, mas né, o nosso corpo é uma máquina bem montada e há uma harmonia, só que a gente destrói ele a cada dia. Como? Consumindo mais açúcar, consumindo um monte de coisa que não era para a gente estar consumindo em grande escala, né? Então assim, é para consumir? É para consumir, mas não é para consumir em grande escala igual a gente tem o costume de fazer, tá ok? A carência intracelular da glicose desencadeia a utilização de outras fontes de energia, como as gorduras e proteínas. Alguns produtos resultantes de queima incompleta de gorduras é o ácido hidroxibutírico e o acetato. O acetona produz o hálito cetótico, que pode confundir o socorrista inexperiente com um quadro de etilismo, que é alcoolismo, né? Então, assim, uma das questões aqui do diabetes, né, é que quando ele tiver, dependendo da situação que ele tiver por causa da produção, né, dos ácidos, quando ele chega perto de você e começa a falar, você parece que ele bebeu alguma coisa, que ele tomou alguma bebida, que ele fez alguma coisa desse tipo assim. Por quê? Porque ele produz esse ácido aqui que é acetato, né, que é acetona. Produz o hálito que é cetótico, que confunde aí, caso a gente não tenha uma experiência. Na realidade, como é que você vai identificar isso? É fazendo a parte que a gente fala aí, que é o SAMPRA, né? O que faz parte do SAMPRA? A entrevista. Tem que fazer a entrevista, porque você chega na pessoa, tá com hálito, né, de bebida alcoólica, mas aí a pessoa fala, não, pô, eu sou diabetes crônica, não sei o que, ou tem, você já vai identificar, opa, isso aí é causa da diabetes, não é que o cara tá manguaçado, né, nem nada disso, beleza? A produção de ácido e a desidratação levam à respiração rápida e à alteração dos níveis de consciência. Nos estados hiperosmolares, né, o paciente diabético desidratado não consegue compensar com diluição e quantidade de glicose na circulação, dificultando a excreção por meio dos rins e acaba entrando num ciclo vicioso. O acúmulo surpreendente de glicose acaba acarretando no coma hiperosmolar. Então a gente vê aqui que por falta, né, de conseguir fazer, né, a excreção da urina, né, urinar, não sei, essas coisas assim, o diabetes ele consegue subir as taxas dele e pode vir ocasionar, acarretar aqui esse coma, tá? Que é um coma hiperosmolar, né? Quais são os sinais e sintomas desse coma? O primeiro, de cara, é o hálito cetótico, que é o hálito parecido com bebida alcoólica. Aqui, ó, cetótico, que pode confundir com o hálito, né, etílico. Dispneia, respiração rápida, respiração do tipo Cheyne-Stokes. Desidratação, alteração no nível com consciência podem evoluir ao coma. Perda urinária considerável, sensação de sede e fome
importantes com ingestão desequilibrada de líquido e alimento. Comas, né? Então ele pode estar em estado de coma severo. É importante colher informações sobre os antecedentes dos pacientes, lembrando de perguntar sobre o diabetes, além de doenças pregressas, uso de medicamentos e infecções prévias. Então a gente, mais uma vez, vem aqui falar sobre a parte do SAMPRA, né? Fazer entrevista, né? A gente tem que, porque é o seguinte, né? Nós temos que ter um entendimento que não só a gente, mas nós, os médicos, todo mundo, ninguém é adivinho. Então, se você não tiver informações para poder iniciar o seu tratamento, né, a sua conduta, não tem jeito. Por exemplo, só para você ter ideia, você está lá na sua base, lá você foi acionado. De cara, a central, né, de regulação, ela vai te informar o que você vai buscar. Né? Assim, você está indo atender um paciente em tal lugar com isso. Porque foi descrito para eles isso. Então você já vai preparado para aquela situação. Né? Então aqui fala sobre isso. Colher informações. Temos que colher as informações para poder prestar um atendimento muito melhor aos nossos pacientes, às nossas vítimas, às pessoas que estiverem aos cuidados em nossas mãos. Aí vamos agora para um outro ponto. Hipoglicemia, né? O que é isso? É uma condição onde a quantidade de glicose circulante no sangue encontra-se abaixo de 40 mg/dl. Nestas condições, o paciente pode apresentar sinais e sintomas que podem ser verificados pelo socorrista, que passa a suspeitar de um provável quadro hipoglicêmico. Né? Quais são esses sinais clínicos? Irritação, tremor, sudorese, taquicardia, palidez, podem manifestar-se sem hipoglicemia moderada. Então, esses sinais e sintomas eles são bem visíveis. O paciente evoluiu para um rebaixamento do nível de consciência e alteração da coordenação. Em hipoglicemias mais graves, convulsões e coma podem surgir e ameaçar a vida do paciente. O que acontece? Não só o excesso de glicose que pode dar problema, a falta de glicose também. Então, eu ouvi isso uma vez e eu achei muito interessante, né? Não lembro quem foi que me falou, eu gravei a informação que falou o seguinte: nós não é que temos que viver sem glicose, nós não temos que tirar a glicose. Nós precisamos da glicose, só temos que controlar ela. Ela tem que estar na taxa de glicose ideal para a gente poder viver bem. Por quê? A glicose alta demais se vira diabetes e a glicose baixa demais você pode ter um caso de hipoglicemia. Eu já tive essa experiência, né, de treinamentos, não só eu, a grande maioria dos atletas aí, de alto rendimento, principalmente que treinam durante 8 horas por dia, muitos sofrem essa parte de hipoglicemia, porque a queima, né, da açúcar é muito alta, então chega ao ponto que o corpo não consegue produzir direito e ele sente falta. Aí é onde entra aqui os sinais e sintomas, né? O cara fica irritado, começa a ter tremor, começa a suar, taquicardia, entendeu? Fica pálido porque vai desmaiar. E se ele não ingerir nenhum tipo de açúcar, ele pode vir ter convulsões e entrar em coma. Eu tive essa experiência
uma vez, eu já tive várias vezes, né? Mas assim, essa vez foi onde eu aprendi o que que era isso aí. Que tinha um médico que treinava, né, jiu-jitsu lá com a gente na academia lá em Cachoeiras, e ele me ajudando no treinamento, e eu treinando, eu comecei a passar mal, comecei a ficar tonto, comecei a querer desmaiar, suando frio. Aí fui assim, ele olhou pra minha cara, chegou pro pessoal lá na cantina e falou assim: pega aí um copo de Coca-Cola. Aí eu olhei pra ele e falei assim: poxa, doutor, tu quer me matar? Ele falou: pá, fica quieto aí, rapaz. Toma aí. Cara, quando eu tomei, eu tava todo assim, jururu. Quando eu tomei aquilo, chegou a me levantar assim na hora, na hora. Porque a quantidade de açúcar que se tem em um refrigerante é muito alta. Então eu tomei aquilo, pô, estabilizou na hora. Aí foi onde ele me explicou essa situação e eu falei: ah, tá. Agora eu aprendi o que que é hipoglicemia. Então, é uma experiência que eu tive. É uma situação que a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa é diabética também e toma a sua insulina, ela tem que manter, tá, a taxa de açúcar dela normal. Então ela está muito alta, ela verificou lá, tá alta, ela toma a insulina para poder controlar. Mas às vezes acontece de ela tomar e baixar demais, né? Ou não comeu nada, não se alimentou direito, porque tem que ter alimentação regrada. Aí você chega na pessoa, ela é diabética, sim, tem problema disso, daquilo outro, tá passando mal, tá com esses sintomas todos. Aí o que que você faz? Você vai, pega lá e pum, chapa a insulina na pessoa, na veia. Aí o que acontece? Vai matar ela. Por quê? Porque a taxa dela tá baixa. Nesse caso, ela tem que ingerir açúcar para poder levantar um pouco e controlar. Então, assim, não é porque é diabético que tem que viver sem a glicose, tá? A glicose tem que ser controlada. O problema é que o organismo dela não fabrica mais a insulina, né? O pâncreas dela não controla mais, então dá ruim. Beleza? Então, assim, temos que ter muita atenção nisso aí. Por isso que tem dentro da ambulância, né, aquele aparelhozinho para você poder verificar aí o nível de glicose da pessoa, né, que faz o furinho no dedo, bota a agulhinha, coloca lá e você vê como é que tá a taxa aí, antes de fazer qualquer prescrição aí, e até mesmo, né, porque assim, você não vai fazer a prescrição médica, mas o médico regulador, você chegou lá, pô doutor, ele tá aqui, tem quadro de diabetes, não sei o que, o médico, não, vai lá. O médico não tá vendo. Você é os olhos do médico ali naquele atendimento. Aí você vai fazer o quê? Ah, não, vai. Pum, insulina. Aí acaba matando o cara. Então faz o teste e informa pro médico que ele vai fazer o que vai ser recomendado. Nesse caso, ele vai mandar dar um soro glicosado, né? Que tem glicose para poder levantar aí a glicose do cara. Beleza? Continuando. Condutas nas complicações diabéticas. Reconhecer o quadro clínico rapidamente, acabei de falar. Acionamento da ambulância avançada e transporte imediato. Manter a permeabilidade das vias aéreas em pacientes inconscientes. Transportar o paciente comatoso em posição de recuperação. Beleza? Então, isso aí é o que a gente tem que estar fazendo, né? Que o principal aqui, principal entre aspas, né? Mas de cara é fazer o que? O reconhecimento do quadro clínico o mais rápido possível, para poder fazer um atendimento muito melhor. Vamos agora para a parte de queimaduras, né? Nós já falamos um pouco aí na sala de aula sobre isso, mas agora a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior. Fala assim, introdução. As queimaduras são lesões frequentemente e a quarta causa de morte por trauma no mundo. Mesmo quando não levam a óbito, as queimaduras severas produzem grande sofrimento físico e requerem tratamento que dura meses ou mesmo anos. Sequelas físicas e psicológicas são comuns. Pessoas de todas as faixas etárias estão sujeitas às queimaduras, sendo as crianças vítimas frequentes e, muitas vezes,
por descuido dos pais ou responsáveis. O atendimento definitivo aos grandes queimados deve ser feito preferencialmente em centros especializados, né? Então a gente viu aí que a parte da queimadura ela é um estado, né, chamado aí a quarta, né, nas classificações aí, índice de morte, tá? No mundo. Morte por queimadura. Continuando. Anatomia e fisiologia da pele. A pele não é simplesmente um tecido, é o maior órgão do corpo humano e possui várias funções. É composta por duas camadas, epiderme e a derme. Abaixo da pele é situado o tecido subcutâneo. Ele reveste toda a superfície externa do organismo. Os orifícios corporais, boca, nariz, ânus, uretra e vagina, são revestidas por membranas mucosas, que são semelhantes à pele e produzem uma secreção aquosa chamada muco. As membranas mucosas também revestem internamente as vias aéreas e o tubo digestivo. Camadas de pele, epiderme. Epiderme é a camada mais extrema, né? Essa parte aqui. É composta por várias camadas de células e não possui vasos sanguíneos. Sua espessura varia de acordo com a região do corpo, sendo mais espessa em área mais sujeita às pressões e ou atrito, como a palma dos pés e a palma das mãos. É impermeável à água e funciona como uma barreira protetora contra o meio ambiente. Essa camada é constantemente renovada por meio da descamação das células mais superficiais e da geração de novas na sua camada mais profunda. Então nós vemos aí, né, que a parte da pele ela tem algumas funções, que é a função de proteger, né, o nosso corpo. Em algumas regiões do corpo ela é mais grossa, em outros lugares ela é mais fina, e só que a pele ela é essencial. A segunda parte, a derme, que aí já não é essa parte superior, já é abaixo dela, né? Como está aqui nessa imagem aqui do meu lado aqui. É a camada mais interna, contém os vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e terminais nervosos especializadas. Então, a derme é onde a gente consegue ter a parte da sensação, né? Por exemplo, quando a gente toca em alguma coisa, né? Não é a parte da epiderme que faz que manda para nossa mente a sensação. A gente consegue identificar, né, texturas. Né? Por exemplo, aqui, ó, é liso, né? Eu fiz isso né, crespo, né, fedido, né? Né, fedido não, né? Mas, entendeu? Né, ó, mais crespo, né, mais liso, não tá liso não. Mas assim, dá para entender por quê? Porque é a parte da derme que tem esses sensores nervosos que mandam para nossa mente, identificando o que é cada situação daquela que você está tocando. Calor, frio, né? Então você consegue ter essa sensibilidade. Lembrando que no caso de um diabético, ele perde essa sensibilidade. Tá? O sistema nervoso dele é atacado disso aí, então ele perde essa sensibilidade aí, tá ok? Continuando. Tecido subcutâneo.
camada situada logo abaixo da derme. É uma combinação de tecido fibroso, elástico e gorduroso. Sua espessura varia de região do corpo de indivíduo para indivíduo. Aí essa aqui é verdade, né? Tem gente aí que o tecido aí adiposo aí, né, o tecido subcutâneo tá vantajosíssimo, tá esbanjando, né? Em compensação tem outros que tá em déficit, né? Tá faltando. Tá pedindo, pelo amor de Deus, aí para alguém fazer uma doação aí porque não tem gordurinha nenhuma, né? Então aqui é a mesma situação, tá? O mais é prejudicial e o menos também é prejudicial. Temos que ter o equilíbrio. Principais funções da pele, né? Ó, proteção contra elementos ambientais. Funciona como uma barreira protetora contra os agentes físicos, calor, frio e radiações químicos, água e várias outras substâncias e biológicos, micro-organismos. Então, a primeira função da pele é de proteção. A segunda é regulação da temperatura corporal, realizada por meio dos vasos dilatação ou vasos constrição, dos vasos da derme e da sudorese. Em ambiente frio, os vasos se contraem para diminuir o fluxo sanguíneo cutâneo e, consequentemente, a perda de calor. A pele se torna pálida e fria. Em ambiente quente, os vasos se dilatam para aumentar o fluxo cutâneo e a perda de calor, e a pele se torna avermelhada e quente. A sudorese auxilia a dissipação da temperatura corporal por meio da evaporação. Nisso aqui a gente tem um exemplo muito interessante, o porquê que uma vítima, quando é afogado, ela consegue ter uma recuperação sem sequela muito melhor do que uma vítima que você atende ela num ambiente normal. Porque quando ela está dentro d'água, acontece essa reação aqui do que a pele ajuda. O que acontece? No ambiente frio, os vasos sanguíneos eles são comprimidos, diminui-se o fluxo sanguíneo, né? E ele perde o calor. Então acontece, quando acontece isso aí, a probabilidade de acontecer uma sequela não vai ter. Por quê? Porque não vai se ter um fluxo sanguíneo muito rápido, vai ser bem lento, bem suave. Por isso que foi feito aquele estudo falando que o afogado ele pode ficar até 1 hora dentro da água, por causa desses efeitos aqui que acontece, que isso vem por causa da hipotermia, né? A baixa da temperatura, e a pele ajuda a fazer isso aí, não só na pele, mas o resto do corpo todo ele passa por esse processo, inclusive o sistema nervoso central. E no calor é o contrário. Quando você começa a fazer muita atividade, os vasos são dilatados, aumentando o fluxo, tá, subcutâneo e a perda do calor, né? Os poros se abrem e acontece que a sudorese, o suor, né, o nosso suor, ele sai para quê? Para poder manter a temperatura, para poder refrescar o corpo através da evaporação da água. Beleza? Então isso aí é a segunda função. A terceira função, sensitiva. As terminações nervosas especializadas na derme captam e transmitem ao sistema nervoso central informações como a temperatura ambiente, as sensações táteis e os estímulos. Foi o que eu falei ali, né? Que eu fiz o exemplo aqui, Caatinga, né? E tá tudo certo. Beleza? Então, dando continuidade aí à nossa aula. Vamos falar agora sobre a parte de queimadura, né? Especificação, definição da queimadura, né? Vimos a parte
né, da composição da pele, porque normalmente as queimaduras, a grande maioria é feita na pele, né, a não ser a queimadura interna por inalação de ar ou inalação de água quente, vapores, tá? Então, são outros tipos de queimadura, que são queimaduras internas. Definição de queimadura. É uma lesão produzida nos tecidos de revestimento do organismo, causada geralmente por agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade, radiação e etc. As queimaduras podem lesar a pele, os músculos e os vasos sanguíneos e os nervos e os ossos. Então a queimadura ela tem o poder de fazer isso aí. Principais causas da queimadura: térmica. São as causas pelo calor, fogo, vapor, objetos quentes, e por frio, objetos congelados, né, e gelo. A queima é a mesma, você vê que é térmica. Tanto o calor quanto o frio, ela vai queimar a pele, beleza? Química. São causadas por ácidos ou alcalis e podem ser graves. Necessitam de um correto atendimento pré-hospitalar, pois o manejo inadequado pode agravar as lesões, principalmente em lugares, em coisas químicas, né? Acidentes, queimaduras químicas. Principalmente isso aí, porque dependendo do produto que você colocar, ele vai reagir, vai acabar piorando. Elétricas. São causadas por materiais energizados e descargas atmosféricas. São muitas vezes queimaduras graves. Geralmente as lesões internas no trajeto da corrente elétrica por meio do organismo são extensas, enquanto a lesão das áreas de entrada e saída da corrente elétrica na superfície cutânea são pequenas. Estas particularidades podem levar a erros na avaliação da severidade da lesão. Radiação. Podem ser causadas pelos raios ultravioletas, pelo raio-x ou por radiações ionizantes. As lesões pelos raios UV são as bem conhecidas queimaduras solares e geralmente superficiais e pouca gravidade, né? É a queimadura de quando você pega um sol, né? Vai lá pegar um sol, curtir uma praia, você vai ter a queimadura de radiação, que é a radiação do calor solar, que é os raios ultravioletas. As queimaduras por radiação ionizante, como os raios gamas, são lesões raras. Neste caso, é importante saber que a segurança da equipe pode estar em risco se houver exposição a substâncias radioativas. Por exemplo, agora vamos nós praticar aí a minha leitura aí, que ó, misericórdia, hein? Vamos lá. Irídio 192, cobalto 60, césio 137, promécio 147, criptônio 85. Isso aqui é o que maltratou o Super-Homem. Você vê que é de 85, é quando ele foi criado, né? Brincadeira, não sei quando o Super-Homem foi criado não, mas criptônio 85, níquel 63, américo 231, esse aqui já é o Capitão América, né? E o polônio 210. Presente no ambiente ou mesmo na vítima. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós tivemos um caso lá em Cachoeiras, que o rapaz, ele era radiologista, né? Trabalhava com raio-x, e ele tinha um equipamento
que ele carregava com ele para cima e para baixo, uma caneta. Essa caneta, ela é toda, como é que fala? Ela foi toda construída, né, para não poder emitir as radiações. Então ela tinha lá, desculpa, ela tinha as suas proteções. Então, o que aconteceu? No acidente, ele saiu da pista, caiu lá dentro da fazenda lá, do local lá, e nessa queda, o que aconteceu? Essa caneta quebrou. Então, começou a liberar a radiação naquele ambiente ali. E isso foi muito prejudicial a toda a equipe, ao próprio rapaz, porque contaminou de início ele, contaminou também a equipe que chegou para poder prestar o atendimento, né? E depois que foi feita essa avaliação, a varredura, e foi achado lá e descobriram o que era, foi isolada a área e foi solicitado a presença de uma equipe especializada para poder pegar aquele material, colocar no recipiente ao qual suportaria iria conter a irradiação daquele ambiente ali. Então isso aqui é uma situação muito importante, né? Como a gente leu aqui, né? Presente nos ambientes ou mesmo na vítima. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses tipos de acidente. É lógico que, por exemplo, esse exemplo que eu estou falando para vocês aqui, não tinha como tá escrito em lugar nenhum, né? A não ser a maleta do cara que tinha lá o símbolo de radiação, mas, pô, imagina, caiu dentro do mato, não ficou dentro do carro, ela caiu fora do carro, então você teve N problemas que foram agravando até conseguir chegar a essa conclusão de que aquilo ali era uma situação mais complicada do que a gente imaginava que fosse só um acidente simples, né? E então temos que ter muito cuidado em relação a isso aí. Ó, deve-se atender às ocorrências que envolvam substâncias radioativas sempre sob orientações adequadas e com devidas proteções. Não se deve hesitar em pedir informações e apoio à central nesta situação. Quando aconteceu e foi descoberto que o rapaz trabalhava na área de radiação, de raio-x, e tinha um material lá, e então foi solicitado realmente isso aí, todas as precauções foi tomada a partir do momento que a gente ficou sabendo dessa situação, tá? Aí vamos lá então. Classificação das queimaduras. As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a sua profundidade e extensão. Profundidade. As queimaduras, principalmente as térmicas, podem ser classificadas de acordo com a profundidade da lesão em queimaduras de primeiro grau, segundo e terceiro grau. Esta classificação é importante porque direciona desde o atendimento pré-hospitalar até o atendimento definitivo no centro de queimados, sendo um conhecimento importante para a atividade do socorrista. A avaliação da profundidade da lesão é apenas uma estimativa. Muitas vezes, a real profundidade da lesão só será aparente depois de alguns dias. Primeiro grau, superficial, né? Queimadura de primeiro grau. São as queimaduras que atingem apenas a epiderme. A pele fica avermelhada e quente. Ocasionalmente há edemas. Causam dores de leve a moderada. O exemplo clássico são as queimaduras solar. Queimadura de segundo grau, espessura parcial. São queimaduras que atingem a epiderme e a derme e produzem dor severa.
A pele se apresenta avermelhada e com bolhas. As lesões que atingem a derme mais profundas são úmidas. São as queimaduras que mais se beneficiam de um curativo efetuado corretamente. Queimadura de terceiro grau, né? Espessura total. Atingem todas as espessuras da pele e chegam ao tecido subcutâneo. As lesões são secas e com uma cor esbranquecida com aspecto de couro, ou então pretas com aspecto carbonizado. Geralmente não são dolorosas porque as terminações nervosas são destruídas, as áreas nos bordos das lesões do terceiro grau podem apresentar queimaduras menos profundas no segundo grau e ser, portanto, bastante dolorosa. O que né, isso aqui quer nos informar? Que a queimadura, ela queima, né, vamos botar assim, ela está queimando aqui. Só que ela não vai queimar só aqui, ela vai queimar aqui e ela vai, né, abrindo, né, ela vai fazendo esse movimento aqui assim. Então vamos dizer que como o pessoal costuma falar, né, dar aquele exemplo, né, no olho do furacão, no meio, a queimadura é de terceiro grau, mas ela vai abrindo, então ela vai diminuindo a sua classificação. No meio é terceiro grau, aí mais um pouco nas bordas é segundo grau e depois vem primeiro grau, que é só a pele avermelhada. Tá? Então a gente tem, só que a classificação é do maior, né? No caso aqui a classificação é de terceiro grau. Beleza? Por isso que às vezes a queimadura de terceiro grau, ela vai ter, como falou aqui, vai ser dolorosa. Porque normalmente a queimadura de terceiro grau você não vai sentir dor. Vocês lembram que eu comentei na sala de aula qual é a grande diferença entre queimadura de 1 e 2, 3 e 4? Né? Aqui não está falando sobre o quarto grau, mas o quarto grau é carbonizado total. Né? Vamos assim, qual é a diferença entre uma e outra? O que tem na de primeiro e na de segundo e não tem na terceira e na quarta, né? No quarto grau. Que é o seguinte, 1 e 2 se tem presença de dor e cor vermelhidão, as duas têm. E na outra, ausência de dor, né, e cor escura, nas outras duas tem. Beleza? Então é só para a gente poder estar relembrando o que a gente já falou aí na sala de aula. Continuando, extensão. Extensão da queimadura. Ou a porcentagem da área da superfície corporal total queimada, SCTQ. É um dado importante para se determinar a gravidade da lesão e o tratamento a ser instituído, tanto no local do acidente quanto no hospital. Utiliza-se para este cálculo a regra dos 9. Ah, Wanda, o que é a regra dos 9? Nós vamos ver aqui para frente aqui. O resultado obtido é aproximado, mas é suficiente para o uso prático. No adulto, cada membro superior corresponde a 9% da área da superfície corporal. A parte ventral e dorsal do tronco correspondem a 18% cada. Cada membro inferior, 18%. A cabeça, 9%. E as áreas genitais, 1%. De acordo com essa imagem que nós temos aqui do lado aqui, né, você vê aí as porcentagens divididas, né, cabeça, tronco, membros, então é de acordo com essa imagem aí que a gente tem essas informações. Ó. As crianças pequenas, abaixo de 3 anos de idade, apresentam proporcionalmente uma cabeça maior do que os adultos. Assim,
a cabeça passa a corresponder a 18 da área de superfície corporal e cada membro inferior 13,5%. Para avaliação da extensão de queimadura menores, pode-se utilizar como medida a palma da mão da vítima, que corresponde a aproximadamente 1% da área da superfície corporal. Neste caso, analisamos somente o percentual da área corpórea atingida pela lesão, sem considerar sua profundidade, seu grau, né? Só aonde foi queimado, né? Não está se classificando a parte de profundidade. Né? Região do corpo. Usar regra de 9 adulto-criança. Cabeça e pescoço, 9, 18. MMSS, 18, 18. Tronco anterior, 18, 18. Tronco posterior, 18, 18. MMII, 36, 27. E genitais, 1. Total, 100%. 100%. Localização. Queimaduras variam de gravidade de acordo com a localização. Certas áreas, como as mãos, a face, os pés e os genitais, são considerados críticos. As queimaduras que envolvem as vias aéreas são também bastante graves. A gravidade. 7 fatores são usados para se determinar a gravidade da queimadura. Né? Então, primeiro, profundidade. Queimadura de terceiro grau afeta estruturas e órgãos profundos abaixo do tecido. Produz coagulação sanguínea, toxinas e etc. Extensão. Pela regra dos 9, porcentagem da superfície corporal total queimada. Quanto mais extensa, maior as complicações para o organismo humano. Possibilidade de choque hipovolêmico. Envolvimento de áreas críticas, mãos, pés, face e genitais. Localização da queimadura na face produz possibilidade de obstruções das vias aéreas superiores. Nas regiões genital, produz dor intensa e infecções. Nas mãos, produz incapacidade funcional. Nas circunferências do tórax, produzem graves dificuldade respiratória. Em torno dos membros, produz edemas com compressões de vasos sanguíneos e isquemia local. Idade da vítima. Criança e idoso possuem maior risco. Idoso, dificuldade de recuperação. Infância, produz dor intensa, lesão vascular, periféricas, compromete o desenvolvimento ósseo. Né? Então, estamos vendo aqui que uma das características também é a idade, né? Que no caso do idoso tem a dificuldade de regeneração, né? Do local que foi queimado, e na criança já não é a dificuldade de regeneração, é a dificuldade do crescimento, né? Vai ser afetado o crescimento daquela criança ali, né? Aquele organismo, ele não vai desenvolver normal como seria sem ter acontecido esse acidente. Então, acidente de queimaduras em idoso e criança é considerado bem mais grave. Presença de lesões pulmonar por inalação, presença de lesões associadas a outros traumas, doenças pré-existentes como diabetes, insuficiência renal, cardiopatias, hemofilia e etc. Né? Você vê aqui no caso de diabetes também, nós falamos ali, a dificuldade de cicatrização vai ser terrível, né? É bem complicado realmente para a pessoa que tem diabetes, um acidente com queimadura. Queimaduras leves, né? Que são consideradas queimaduras leves. Segundo grau, menos do que 15% da superfície corporal.
terceiro grau, menor que 2% da superfície corporal. Lembrando a vocês que a gente está falando da profundidade, que é o grau, tá? Segundo grau, queimou a epiderme e a derme, né? Então queimou os dois. Aí tá dando o somatório ali do local 15%. Então é uma queimadura considerada leve. No terceiro grau, menor que 2%, né? Só que ela queimou a derme, epiderme e a parte subcutânea. Então a queimadura foi muito mais profunda, só que compensação, a porcentagem do local foi menor, né? Um ponto menor. Então ela é considerada uma queimadura leve, 2%. E as outras que eu vou falar aqui em diante é seguindo esse raciocínio que eu acabei de falar aqui agora. Então, ó, queimadura moderadas. Primeiro grau, de 50% a 75% da superfície corporal. Segundo grau, de 15% a 25% da superfície corporal. Terceiro grau, de 2% a 10%. Isso, queimadura moderada. Queimaduras críticas, né, que agora são as mais complicadas. Segundo grau, maior que 25%. Terceiro grau, maiores do que 10%. Terceiro grau, envolvendo face, mão, pé ou genitais. Então, pegou uma queimadura de terceiro grau, que foi no rosto, nas mãos ou pé ou nas genitais, é uma queimadura crítica. Independente do tamanho, tá? Pegou nesses lugares, é uma queimadura crítica. Queimaduras associadas a fratura ou outras lesões de partes moles. Queimaduras de vias aéreas ou lesão respiratória por inalação. Queimaduras elétricas. Então, todas as queimaduras por causa de choque, ela é uma queimadura crítica. Vítimas idosas ou com doenças graves pré-existentes, né? Então, isso aí são as queimaduras críticas. O atendimento à queimadura, né? O atendimento inicial da vítima de queimadura segue praticamente a mesma sequência do atendimento de uma vítima com outras formas de trauma, né? No caso aqui, se é trauma, a gente vai seguir o protocolo PH-TLS, ok? Deve-se considerar o grande queimado como um politraumatizado, inclusive porque frequentemente há lesões associadas. Existem particularidades no atendimento que são abordadas a seguir. Quais são essas? Segurança da equipe. A primeira preocupação da equipe deve ser com a sua própria segurança. E isso se aplica a qualquer situação, mas deve ser reforçada ao se atender vítimas de queimaduras que estejam em ambientes hostis. Deve-se ter cuidados com chamas, gases tóxicos e fumaças, e risco de explosões e desabamento. Então, segurança, né, em primeiro ponto, né? A gente tem o costume de falar lá que em primeiro quem? Primeiro eu, segundo a minha equipe, terceiro a vítima. Então, segurança sua e da equipe em primeiro lugar. Avaliação da cena, a gente fala isso o tempo todo, né? A cena está segura, entro. A cena não está segura, infelizmente eu não posso entrar, tá? Porque em primeiro lugar, eu e minha equipe. Continuando. Interrupção da queimadura. O segundo passo no atendimento à vítima é a interrupção do processo de queimadura, feito na seguinte sequência: extinguir as chamas sobre a vítima ou suas roupas, remover a vítima do ambiente hostil, remover as roupas que não estejam aderidas ao corpo da vítima, né, se não tiver colado, né, no corpo da vítima, promover o resfriamento da lesão e de fragmentos de roupas ou de substância, como asfalto, que estejam aderidos ao corpo do queimado, né? E depois iniciar aí a avaliação
primária e secundária. E como eu falei, a avaliação primária e secundária aqui é a avaliação do protocolo do PHTLS, porque é o protocolo de vítimas de trauma, tá? Então, como que você vai fazer? Após interromper o processo de queimadura, procede-se ao atendimento primário segundo o XABCDE e avaliação secundária, como em outros tipos de trauma, tá? Aí, vias aéreas. As queimaduras que envolvem as vias aéreas são graves e podem levar à obstrução das vias aéreas superiores. As queimaduras por calor seco normalmente atingem apenas as vias aéreas superiores, porque o ar não é um bom condutor de calor, enquanto as queimaduras por vapor aquecidos podem atingir as vias aéreas inferiores. Então você tem que fazer essa avaliação. Quando você fizer essa avaliação, você vai identificar se a pessoa está com as vias aéreas todas queimadas ou só as vias aéreas superiores. Por quê? Se for ar quente, né, vai queimar só as vias aéreas superiores. Mas se for vapor, né, água fervendo, né, infelizmente é um acidente que acontece direto aí, cai água fervendo em cima da pessoa, o vapor da água quando cai, ela vai respirar aquilo ali, então esse vapor vai fazer com que ela venha também queimar as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, tá? Porque vai circular dentro das vias aéreas toda, ok? Dando continuidade. A extensão e a gravidade da queimadura das vias aéreas pode ser subestimadas na avaliação inicial, porque a obstrução não se manifesta no momento da queimadura, mas se desenvolve gradualmente à medida que aumenta o edema dos tecidos e lesados. Estas vítimas podem necessitar de intubação endotraqueal antes que uma obstrução severa a impeça. Porque isso é importante se identificar os sinais de queimaduras das vias aéreas antes que se desenvolva a obstrução. Então a gente tem esse entendimento aqui, né, que a gente acabou de ler, que temos que fazer essa avaliação muito aprimorada, tá? Para poder ver esse caso que a gente acabou de ler aqui, para poder ver se há necessidade de fazer a intubação, tá? Então, vamos lá. Sinais e sintomas de alertas em relação à queimadura, né? Ó, queimaduras faciais, queimaduras das sobrancelhas e vibrisas nasais. Vibrisa nasais é o pelinho do nariz, né? Se tiver queimado. Depósito de fuligem da orofaringem, faringe avermelhada e edemaciada, escarro com resíduos carbonáceos, história de confinamento em ambiente incendiário ou explosão. Então, são uns alertas que a gente tem que estar vendo, né? Eu tive a oportunidade de ver um colega, a gente estava fazendo um curso de combate a incêndio florestal pelo INEA e, né, toda a proteção tem que ser utilizada, tem que se usar óculos, tem que usar capacete, luva, proteção, essas coisas todas. E o colega estava sem essa proteção, deu lá o comando lá de partir para combater o incêndio com o abafador, né, batendo, não sei o que. Aí ele foi, fez chegou uma hora lá que o vento virou, né, porque você vai daqui para lá, foi, o vento virou, soprou ao contrário. Quando soprou ao contrário, esse tupetinho dele aqui assim, queimou tudo, queimou o tupetinho, queimou a sobrancelha, queimou também o espelhinho, né, do nariz, queimou tudo. Voltou
né? A gente ficou zoando ele, parecia até uma galinha queimada, né? Aquele cheiro de porco queimado. Só quem morou no interior sabe o que é isso aí, né? Continuando. Respiração. Além da queimadura das vias aéreas, outras lesões podem inalação potencialmente graves são causadas por inalação de fumaça e a intoxicação por monóxido de carbono. Suspeite sempre que isso possa ter ocorrido e se há histórico de confinamento em ambientes incendiários, explosões ou se a vítima apresenta alterações do nível de consciência, né? A inalação de fumaça e subprodutos da combustão. Partículas inaladas com a fumaça e certos subprodutos resultantes de combustão incompleta de combustíveis atingem as vias aéreas inferiores e o pulmão, podendo causar lesões químicas dos brônquios e os alvéolos pulmonares. Os sintomas destas lesões muitas vezes aparecem algumas horas após a inalação ao se desenvolver uma inflamação dos brônquios ou do pulmão. As lesões por inalação são responsáveis por uma significativa parcela das mortes por queimadura. O tratamento no ambiente pré-hospitalar consiste em afastar a vítima do local com fumaça e administrar oxigênio. Então, chegamos aqui nesse ponto aqui de falar sobre a fumaça. Aí, o exemplo que eu dou para vocês sempre é a parte lá da Boate Kiss, que é esse caso aqui, beleza? Gente, chegamos mais um final aqui de aula. Agradeço a vocês aí por ficarem comigo até agora, até o final aí, depois de 1 hora e pouco aí de aula, tá? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz em ter recebido você aí comigo, tá ok? Então, ó, um forte abraço e fique comigo aí na próxima aula, tá? Conto com você. Valeu!